diante da Tua presença. Nesse momento, Pai, eu apresento, Senhor, a minha esposa, onde ela vai ministrar a Tua palavra. Eu quero pedir para o Senhor, Pai, direciona todas as coisas, Senhor, coloque palavras, Pai, de sabedoria, de ciência, Senhor, sobre a vida dela, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, alegres, Pai, aonde a Tua palavra vai ser ministrada. E eu abençoo, Pai, a vida da minha esposa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, pastor? Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Amém. Eu confesso para vocês, eu já poderia ir para casa. Aleluia. Tudo que Deus já falou aqui, esse louvor missionário veio do trono de Deus. Do trono de Deus, esse louvor. Amados, independente de qualquer circunstância, se um dia você tomou uma decisão por Jesus, para servir o Senhor, independente de qualquer circunstância, permaneça na tua decisão. Permaneça. Não importa qual for a circunstância, fique firme até o fim, porque Jesus ficou firme até o fim. Quando ela cantava esse louvor, ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Eu lembrava da obra da cruz, que o quanto Jesus sofreu por nós, o quanto Ele sofreu, a dor que Ele sentiu, a vergonha que Ele passou naquela cruz, foi pela minha vida e pela tua vida, e Ele não desistiu, mas Ele ficou firme até o fim. Nós só estamos aqui hoje, missionária Teresa, porque o Filho de Deus não desistiu e ficou firme até o fim. Veio a circunstância, veio a dor, veio a vergonha, veio a dificuldade, veio tudo, veio as gotas de sangue, de tão grande agonia que ele estava. Ele não desistiu, mas ele permaneceu e obedeceu ao Pai até o fim, sofreu morte de cruz, para eu e você estarmos aqui hoje e receber esta palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos guia, que nos instrui. Então, ainda que tenha que chorar, ainda que nós tenhamos que sofrer, fica com Jesus, fica com Ele, permaneça com Ele. E aí nós vamos poder chegar no final desse alvo que nós estamos aqui para alcançar, e vamos poder sim dizer verdadeiramente: valeu a pena chorar, valeu a pena sofrer, valeu a pena passar afronta, valeu a pena passar perseguição, valeu a pena se nós ficarmos firmes até o fim. Amém, igreja? Abra a tua Bíblia em Isaías 66. Isaías 66. Oh, Sharabanás de Kobanai. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Abra o teu coração, porque Deus está aqui para falar com cada um de nós. O Senhor quer mover algo em nosso meio, o Senhor quer mover algo em nossas vidas, mas Ele não invade, mas Ele diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar e vou fazer morada na tua vida. Glória a Deus. Aleluias. Isaías 66, no versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Lembra que eu vou ler nessa Bíblia aqui, amados, que é a tradução judaica que mais se aproxima dos manuscritos reais, amém? Então vai estar um pouquinho diferente. Isaías 66, 2. O tipo de pessoa que olho com favor é o que tem espírito pobre e humilde, que treme diante da minha palavra. Glória a Deus. Vamos ler de novo? Fale comigo assim: o tipo de pessoa que olha com favor é o que tem espírito pobre e humilde, que treme diante da minha palavra. Agora vai lá em Jeremias 29.
Aleluias. Jeremias 29, 13. Glórias a Ti, Pai. Um pouquinho à frente, um pouco à frente de Isaías. Jeremias 29, 13. Quando me procurarem, me encontrarão, contanto que me procurem de todo o coração, e deixarei que me encontrem. Olha só, quando me procurarem, me encontrarão, contanto que me procurem de todo o coração, e deixarei que me encontrem. Senhor, Deus maravilhoso, tremendo é o Senhor, Pai. Bendita é a Tua presença em nosso meio, Senhor. Bendito é o Teu Espírito, Pai, que se move em nosso meio, que fala com cada um de nós, Pai, e que opera em nós a Sua obra regeneradora. Bendito é este momento tão maravilhoso e precioso, Pai, de receber a Tua palavra, Pai. Já fomos tão edificados aqui hoje, Senhor, que já poderíamos ainda, Senhor, sair daqui, Pai, já estaríamos edificados, meu Deus, renovados neste lugar, Pai, por tudo que foi falado, os louvores, a palavra, Pai. Mas, Senhor, o Senhor ainda tem mais para nós, porque o Senhor é o nosso Abba, o nosso Pai Celestial, que nos ama com amor incondicional, e que fala com cada um de nós, e que sabe exatamente o que nós precisamos ouvir, e não o que nós queremos ouvir, Senhor. Eu quero agradecer a Ti por esse momento tão precioso, Pai, da Tua palavra, e pedir ao Senhor, Pai, revela a Tua palavra ao nosso coração, revela esta palavra ao coração de cada um que está ouvindo, Senhor amado. Fale com cada um de nós, Pai, e sim, não o que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós neste lugar, Senhor. E eu te peço agora, no poderoso nome de Yeshua, abre os nossos ouvidos espirituais, Pai, abre a nossa audição espiritual, Pai, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos ouvir o Teu Espírito falando conosco nesta palavra, Pai. Revela, Senhor, e fala aquilo que o Senhor quer falar, e faz o que o Senhor quer fazer, Pai. Que não sejam minhas as palavras, mas sejam Tuas, Pai. E no poderoso nome de Yeshua, eu repreendo neste momento, Pai, toda influência maligna que tenta em nossa mente, Pai, impedir que venhamos ouvir a Tua voz, entender, compreender a Tua palavra. Eu declaro essa influência maligna neutralizada agora e impedida de agir no poderoso nome de Yeshua. E que em tudo, Pai, a Tua bênção seja sobre este lugar e sobre cada vida aqui. E a igreja diz: amém. Amém, queridos. Pode se assentar. Amém, pastor. Eu te amo. E eu também te amo. Glória a Deus. Amados, eu busquei uma palavra e o Senhor falou muito forte comigo em Isaías 66, e eu fui buscando, e eu fui lendo, e Deus falou comigo em outros versículos. Quando eu vou ministrar a palavra, eu não pego um texto, mas eu vou às vezes a Bíblia toda e vou indo até que encaixa tudo aquilo que Deus quer falar. E eu lendo e relendo, e o Senhor foi falando comigo: aquele que treme diante da minha palavra. E cada versículo, cada capítulo, cada livro da Bíblia que eu fui lendo, Deus foi falando algo comigo. E eu passei por Isaías, e eu passei por Jeremias, e eu passei por Filipenses, e eu passei por Colossenses, e eu passei por João, e cada passagem o Senhor foi falando comigo, e eu escrevi algumas coisas que eu juntei tudo isso. Pensa, juntei tudo isso, escrevi algumas coisas, eu quero trazer essa palavra para vocês. E quando eu li essa palavra, aquele que eu olho com favor é aquele que tem o espírito abatido, quebrantado, e aquele que treme diante da minha palavra. E eu meditando e orando, e o Senhor ia falando comigo: o meu povo não treme mais diante da minha palavra. Mas eu quero resgatar isso, eu quero restaurar isso, porque não é qualquer pessoa, é o meu povo. E eu preciso que eles voltem a tremer diante da minha palavra.
porque eu quero abençoar eles, porque eu tenho bênção para a vida deles. E o Senhor foi falando, e o Senhor me falou, diante de muitas coisas que estão acontecendo. Nós estamos no calendário bíblico, no mês de Nissan, entramos agora essa semana. Quem congrega conosco sabe que nós estudamos o calendário bíblico, está na palavra, todos os 12 meses está na Bíblia. Quando a gente não tinha esse conhecimento, a gente não via os meses ali, não via, passava despercebido, mas a gente estudou e tem o calendário que Deus estabeleceu. O calendário gregoriano não foi o Senhor que fez, foi o Papa Dom Gregório que fez. Deus não tem nada a ver com esse calendário. O Senhor criou um calendário e está na palavra. E nós estamos no mês de Nissan, no calendário bíblico. E o mês de Nissan está em Êxodo 12, exatamente quando aconteceu a primeira Páscoa e exatamente quando Deus libertou a nação de Israel do cativeiro do Egito, da mão de Faraó. Foi no mês de Nissan, estava lá. O Senhor falou. E o Senhor estabeleceu a Páscoa e tudo aconteceu, todo aquele milagre. E o Senhor falou, aos 14 de Nissan vão celebrar a Páscoa. Então a Páscoa, amados, bíblica tem data. Não é essa Páscoa do coelho e do chocolate, não, tem data na Bíblia. Amém? 14 de Nissan, o Senhor estabeleceu que era para celebrar a Páscoa, que era para se reunir, fazer uma ceia, fazer uma mesa. E aí Jesus estava lá no capítulo 26 de Mateus, celebrando a Páscoa com os discípulos, aquilo que Deus estabeleceu no mês de Nissan, 14 de Nissan, instituiu a primeira ceia, e hoje a gente faz a ceia. E estamos no mês de Nissan, é um mês no qual há uma unção profética de sair de cativeiros, de ciclos que nos mantém cativos de alguma forma, de ciclos de cativeiro. É um mês profético, qual tem uma unção profética de sermos arrancados das mãos de Faraó. É um mês profético para as nossas vidas, e é um mês que tem muita guerra, muita batalha espiritual, porque é um mês que fala de libertação de cativeiro. É um mês que o Senhor operou grandemente, libertando o seu povo do cativeiro de Faraó, do cativeiro do Egito. Então é um mês que tem batalha espiritual, tem guerra. E não tem como a gente passar do outro lado do mar, não tem como o mar se abrir à nossa frente, como Deus fez na vida daquele povo, sem passar pela guerra, sem passar pela batalha, sem obedecer a Deus, sem obedecer ao comando de Deus. Se você for lá, tudo teve um comando para o mar se abrir, tudo teve um preparo. Prepare um cordeiro, teve isso, teve aquilo, faça assim, coloque a sandália no pé, coma apressada. Tudo teve um preparo para que o mar viesse se abrir, para aquele povo viver um grande milagre. Então tem sim, tem comandos de Deus, tem direção de Deus, tem que ter obediência, tem guerra, tem batalha. O inimigo vem atrás querendo destruir, dizendo: você não vai conseguir, você não vai deixar de ser escravo, você não vai sair dessa vida de escravidão do pecado, você não vai vencer essa situação, você não vai vencer esse vício, você não vai restaurar o teu casamento. O inimigo vem atrás dizendo: ei, liberdade? Não, você vai permanecer escravo. Ele estava atrás do povo. Não, vão acabar com eles não vão ser livres, não vão vencer, não vai acontecer a situação. Então teve toda uma situação, e teve sim o mar para eles atravessar, e teve toda essa situação, e teve guerra e batalha. E o Senhor começou a falar comigo sobre as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, os sinais que estão acontecendo. O Senhor começou a ministrar na minha vida sobre tudo que está havendo, e quantas coisas estão acontecendo no mundo hoje. Imoralidade, maldade, tragédias, guerras, violência, e tantas coisas que a gente tem visto, tem presenciado que estão acontecendo, inversão de valores, vidas sendo ceifadas. E o Senhor foi falando comigo, meditando nessa guerra, nessa batalha espiritual, mês de libertação, unção profética, e o Senhor foi ministrando e me mostrando muitas coisas. E o Senhor falou para mim assim: tem uma explicação para tudo isso que está acontecendo. E o Senhor falou sobre duas coisas comigo, e eu anotei aqui. Primeiro, de tudo que está vendo, tudo que está acontecendo ao redor do mundo, no mundo, não é a nossa vida, não é a minha vida, é com todos ao redor do mundo. Tudo que está acontecendo, o Senhor falou: primeiro, a explicação, os tempos finais que estão se cumprindo. E o inimigo sabe que tem pouco tempo e vem com fúria para tragar sem Cristo quantos ele puder. Então, primeira explicação para tudo isso: moralidade, violência, as guerras, o esfriamento espiritual,
Povo que não treme mais diante da palavra de Deus, falta de temor de Deus, falta de arrependimento, falta de posicionamento com Deus, falta de posicionamento de vida cristã. Primeira explicação: os tempos finais estão se cumprindo. E nós sabemos disso. E não podemos fugir disso. Para a palavra de Deus. A palavra de Deus vai se cumprir. Pastora, não vai melhorar, não vai mudar, não podemos. Não, queridos, não posso falar isso para você aqui. Se eu falar do pregão de heresia, pela palavra de Deus, queridos, não, vai ficar pior. A palavra de Deus vai se cumprir. E os tempos difíceis estão aí. As dores de parto estão acontecendo. E a igreja está passando sim pelas dores de parto. E os tempos difíceis estão acontecendo. Então, primeira explicação para tanta coisa errada, tanta guerra, tanta batalha, tanta luta com as nossas vidas, tanta tragédia, tantas coisas ruins acontecendo. Segunda explicação, que foi aí que o Senhor falou forte comigo: o endurecimento do coração do ser humano. Pastora, será? Foi o que o Senhor falou. O endurecimento do coração do ser humano. Deus, mesmo em tempos finais, deseja e quer manifestar a sua glória, mas o coração do ser humano está endurecido, que é, não trememos mais diante da palavra de Adonai, o Senhor. Não trememos mais diante da palavra do Eterno. Ele fala, Ele realiza, Ele manda o recado para nós, Ele fala conosco, Ele revela a sua palavra, Ele fala em sonho, Ele fala na palavra, Ele fala na pregação, Ele fala na rede social, Ele fala numa pregação, num vídeo no YouTube, Ele fala, mas não trememos mais diante da palavra do Senhor. O coração do ser humano está endurecido. E eu comecei a olhar para trás. Eu fui olhando 20 anos atrás, quando eu e meu esposo nos convertemos. Vocês não têm noção da diferença que era servir a Deus. Vocês não têm noção da diferença que era quando uma pessoa se convertia. Você não tem noção. Mergulhava na presença de Deus, tremia diante da palavra do Senhor, mergulhava na presença de Deus, havia arrependimento genuíno, verdadeiro, se jogava na presença de Deus, fazia o que era reto, consertava as coisas, endireitava o caminho. Hoje aceita Jesus hoje, amanhã está lá de novo na porta do pecado. Aceita Jesus hoje, amanhã está lá mentindo, amanhã está lá roubando, amanhã está lá fazendo coisa errada, amanhã está lá adulterando. É assim Deus foi ministrando para mim, e foi me lembrando e foi me levando a ver do nosso tempo de conversão, a diferença de hoje. O Senhor falou: o coração dos meus filhos, não é do povo lá fora, é dos meus filhos, está endurecido. Aleluia. Oh, meu Deus. É verdade, Jesus. Precisamos orar, buscar a face do Senhor, pedindo que uma unção de quebrantamento seja derramada sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor, sobre o povo de Deus. Precisamos orar e buscar a face do Senhor e pedir essa unção de quebrantamento, para que nós, como filhos de Deus, como igreja, como povo de Deus, voltemos a tremer diante da palavra de Deus. Pastora, mas que dureza essa palavra, pastora. Mas tem que ser assim. Me perdoa, queridos. Como disse o presbítero Carlos, coloque amor nas minhas palavras. Eu não tenho como falar diferente. Se eu falar diferente aqui, amados, se eu pregar sua bênção para você, chave de casa para você, chave de carro, prosperidade e tantas coisas que Deus pode fazer, sim, Ele faz na nossa vida. Mas se eu pregar só isso para você, eu quero dizer para você que vai chegar no final, é em vão você estar sentado nessa cadeira. Porque você não vai se firmar, você não vai ter firmeza com Deus, com as coisas do reino, com as coisas da palavra de Deus. Então eu preciso sim fazer aquilo que Deus direciona a fazer. E Deus tem falado neste lugar, tem nos convocado a um concerto com Ele, tem nos convocado, mas a dureza do nosso coração tem deixado passar tudo que Deus tem falado, e não consertamos e não arrumamos a nossa casa.
Os tempos difíceis, as distrações, os enganos têm endurecido o nosso coração. Não há em nós um quebrantamento mais pela presença de Deus, pela obra de Deus, pelas causas do reino e por aquilo que é eterno. Estou mentindo em alguma coisa? É verdade, Jesus. As distrações, as lutas, tempos difíceis e enganos têm endurecido o nosso coração e não há em nós um quebrantamento pela presença de Deus, pela obra de Deus, pelas causas do reino, por aquilo que é eterno. E sabe o que acontece? Temos sido atraídos para aquilo que é passageiro e temos resistido ao Espírito Santo. Ele está no meio de nós, falando, instruindo. Silvane, arruma a tua casa. Sérgio, conserta aqui. Ele está lá instruindo. João, conserta a tua vida. Está lá instruindo. Janaína, arruma a tua casa. Está lá instruindo. Povo meu, escute, atente para a minha palavra. Olha para as causas do meu reino. Olha para as coisas que são eternas. E está em nosso meio, Espírito Santo, ministrando, ensinando, nos ajudando, nos alertando. Mas nós estamos com o coração endurecido, atraídos pelas coisas que são passageiras e resistimos ao Espírito Santo de Deus. E chegará o dia que ele será tirado daqui, e ai daquele que ficar. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito de Deus volta para o Pai com a igreja, porque ele está aqui nessa terra só por causa da igreja, do povo de Deus. Quando o povo de Deus for arrebatado, quando o povo de Deus for levado para se encontrar com o Senhor nos ares, o Espírito de Deus será tirado desta terra, e está na palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, que ele clama por esse momento. E não vai ter Espírito Santo na grande tribulação para convencer o ser humano. E dos dias que nós estamos vivendo, por causa da dureza do nosso coração, nós temos resistido ao Espírito Santo, aquilo que ele quer falar, nos transformar, nos sarar, nos curar, nos moldar e regenerar o nosso caráter, que um dia foi deturpado pelas mentiras de Satanás, quando estávamos cativos na mão dele, presos na mão dele, servindo na escravidão do pecado. E aí anda 10 anos, 5 anos, 20 anos dentro da casa de Deus, e ainda resistimos ao que o Espírito de Deus quer fazer e regenerar o nosso caráter. Aleluia. Deus se manifesta, Deus fala, Deus alerta, Deus convoca, mas continuamos atraídos para o que é passageiro. E com isso, o diabo mente, engana, ceifa, enfraquece, faz desistir e nos cansa. Coração endurecido, que não recebe a palavra, que não se alinha com a palavra, que não arruma a sua casa, que resiste ao Espírito Santo, que permanece sendo dia após dia atraído para as coisas dessa terra que são passageiras. É, amados, um campo na nossa vida vulnerável para Satanás mentir, nos enganar e nos cansar e nos fazer desistir. Aleluia. E com isso, ainda algo pior nos acontece. Além de enfraquecer, desistir, cansar. Com isso, a dureza do nosso coração nos faz esquecer que se está difícil agora, já esteve pior. Como assim, pastor? Já esteve pior? Sim. Se está difícil agora, já teve pior. Quando estávamos todos condenados ao inferno e não tínhamos nenhuma esperança.
Quer momento pior que esse? Quer momento pior que esse, missionário Elisabeth? Quer momento pior que esse, irmão Nelson? Nas nossas vidas? Estávamos condenados ao inferno, sem nenhuma esperança. Mas Jesus, também esquecemos que quando estávamos nessa situação bem pior, Jesus disse naquela cruz: Pai, está consumado, está tudo pago. Abra comigo lá em Colossenses 2. Colossenses 2. Aliás, queridos, Filipenses 2. Me confundi de novo, Colossenses 2,14. Ele removeu a lista de acusações existente contra nós. Por causa das regras, ela era um testemunho desfavorável. Contudo, ele a removeu ao pregá-la à sua estaca de execução, despojando os governantes e as autoridades de seu poder, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles por causa da cruz. Foi isso que ele fez. Está tudo pago. Colossenses 2, a partir do 14. Foi isso que ele fez. Está tudo pago. E por causa da dureza do nosso coração, nos esquecemos disso, que estava pior ainda a nossa vida, e que também Jesus falou esta palavra: está tudo pago. Venceu a morte, triunfou da cruz e expôs Satanás, principados, potestade, ao espetáculo público, ao ridículo. Esse é o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui, de sermos igreja, a obra da cruz. Tudo vai passar, as distrações, as coisas passageiras, esta terra, os sonhos aqui nesta terra, mas aquilo que diz respeito à eternidade não passará, mas antes tudo se estabelecerá. Amém. Sabe o que o Senhor está te falando, está nos falando com essa palavra? Filho meu, filha minha, igreja minha, volte a tremer diante da minha palavra e volte a olhar e buscar e valorizar o que é eterno. Glória a Deus. Tudo que é passageiro ficará para trás, mas virá um reino que a palavra diz será inabalável. Você já leu isso na Bíblia? Será inabalável. Está lá no livro de Daniel. Se fala de um reino, de outro reino, de outro reino, dos impérios, do Império Persa, esse aqui, daquele outro, e no final diz: depois destes, que é o Império Romano, depois desse, virá um reino inabalável. Esse é o reino do Messias, do Filho de Deus. Esse é o reino do nosso Salvador. Esse é o reino do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nunca se abalará. E nós estamos aqui por causa disso. Esse é o nosso foco, esse é o nosso alvo. Vamos olhar para aquilo que é eterno. Vamos tirar os nossos olhos daquilo que é passageiro. Glória a Deus, aleluia. Vamos olhar e buscar aquilo que é eterno, aquilo que é do alto para as nossas vidas. Deixa Deus nos chacoalhar. Deixa Deus falar conosco bem de perto. Porque Ele não quer que nenhum de nós fiquemos
à beira do caminho, pelo meio do caminho. Mas a palavra diz que antes Ele quer que todos sejam salvos. Quantos aqui querem fazer parte desse reino? Amém. Tem alguém que não quer fazer? Quantos aqui querem fazer parte desse reino? Glória a Deus. Todos. Creio que ninguém quer ficar de fora desse reino inabalável e eterno, que é o nosso maior alvo aqui. E se nós queremos fazer parte desse reino, então renda-se a Deus. Renda-se a Deus. Renda-se à vontade dEle. Renda-se ao propósito dEle na tua vida. Renda-se àquilo que Ele chamou para você realizar. Precisamos parar de querer ser o que queremos ser e começar a ser o que Deus quer que nós sejamos. Isso é uma luta diária da nossa carne, militando contra o Espírito. E nós permitimos, na maioria das vezes, que a carne vença e passamos os nossos dias aqui na terra. E os dias estão passando. Nós estávamos conversando, eu e o pastor, tomando café e conversando sobre a obra, sobre a igreja. Estamos passando tempos difíceis, financeiro. Nós quase que não tínhamos para pagar o aluguel esse mês aqui, amados. Fizemos uma reunião com toda a igreja e nós conversando, eu e o pastor. São 20 anos que servimos Deus, são 12 anos que essa igreja está aqui. Não é um mês, não é 2 dias, não é... São 12 anos que essa igreja está aqui. Isso. Daqui, gente. Deixa eu só ver se... Não, tá bom. Desliga, pastor. Sim, sim. São 12 anos que essa igreja está aqui. E nós conversando, e o pastor falou uma coisa bem verdadeira, mas ele olhou e disse: Sil, os nossos dias estão se findando aqui na terra. Ele está com quase 70 anos, daqui 2 anos faz 70. E ele disse: nossos dias estão se findando aqui. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu não sei quanto tempo você tem. Nossos dias estão se findando. E nós precisamos seguir em frente e continuar buscando a Deus e procurar ser até o fim aquilo que Deus quer que nós sejamos. E foi por causa dessa conversa que eu escrevi isso aqui, que nós precisamos parar de ser o que nós queremos ser. Aleluia. E começar a ser o que Deus quer que nós sejamos. Eu creio. Quantos podem dizer amém para isso? Amém. Eu creio. Você está disposto, está disposta? Glória a Começar a ser o que Deus quer que você seja. Porque aí sim, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Amém. Muitas vezes não somos abençoados, não vemos a glória de Deus, porque passamos os nossos dias sendo o que nós queremos ser. Abra lá comigo em Filipenses. Agora é Filipenses. Um pouquinho para trás, umas 2 páginas para trás. Filipenses 2, versículo 5. Que a atitude de vocês para com os outros seja governada pela união ao Messias e Yeshua. Olha só. Apesar de ele viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido à força. Ao contrário, esvaziou-se a si mesmo ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são. Não quis ser igual a Deus, deixou de ser Ele mesmo. E nós não queremos de ser nós mesmos para ser o que Deus quer que nós sejamos. Ele deixou de ser Ele mesmo para ser o que o Pai queria que Ele fosse. Como um de nós, humilhou-se como um de nós nessa terra, despojou-se da sua glória e veio como um de nós para ser o que o Pai queria que Ele fosse. Tomou, aniquilou
humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Não queremos ser servos, mas só ser servidos. Pastora, amados, eu não estou aqui para pregar, fazer brincadeirinha no altar do Senhor. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E a realidade da vida do ser humano, o que a dureza do nosso coração está nos levando a viver os nossos dias. Vamos olhar para Yeshua, vamos olhar para Jesus, o Filho de Deus. Vamos olhar para a palavra de Filipenses 2. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Nós não nos humilhamos para Deus e não o obedecemos até mesmo nas mínimas coisas que Ele nos pede. É assim ou não é? Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente ao Pai. Mas nós não nos humilhamos muitas vezes para Deus e não o obedecemos até mesmo nas mínimas coisas que Ele pede a cada um de nós. Mínimas, não estou falando de coisa grande não, de sacrifício, de ir para uma cruz, porque não precisa, porque o Filho de Deus já foi na cruz. Eu não estou falando de nós irmos para uma cruz, estou falando de mínimas coisas que o nosso Pai Celestial nos pede na sua palavra. Não nos humilhamos para o Senhor e não obedecemos as mínimas coisas que Ele nos pede. Yeshua se entregou por você, por nós. Se entregou à vontade do Pai por nós. E nós, o que temos feito? Temos nos entregado à vontade do Pai por Ele? Talvez, no momento da dor, da entrega naquela cruz, Ele olhou à sua volta, perguntando-se: onde estão os que me amam? E hoje, ainda não é diferente. Ele ainda procura por todos os lugares, raças e povos. Onde estão os que me amam? Precisamos, igreja, mudar nossas atitudes, priorizar mais a presença de Deus em nossas vidas, arrumar a nossa casa. Precisamos urgente nos arrepender de tratar a presença de Deus de qualquer forma. Glória a Deus. Amados, faltou algumas pessoas hoje de novo. E muitos mandam mensagem para nós, avisam quando não vão estar. E geralmente a mensagem é: a semana foi difícil, eu estou cansado, hoje não vamos. Não é coisas graves. Chegamos de viagem, estamos cansados, hoje não vamos. E eu quero dizer para você mais uma vez o que eu li aqui. Precisamos mudar nossas atitudes, priorizar mais a presença de Deus em nossas vidas, arrumar a nossa casa. Precisamos urgente nos arrepender de tratar a presença de Deus de qualquer forma em nossas vidas. Você não vem aqui por causa do pastor e da pastora, do irmão que canta, da irmã que canta. Você vem aqui por causa da presença da maior autoridade de todo o universo. Porque quando Ele prometeu na sua palavra: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então você não vem aqui por causa de qualquer pessoa, você vem aqui por causa da presença dEle. E precisamos sim parar de tratar a presença dEle de qualquer forma. Precisamos parar de tratar as coisas do reino com banalidade. Parar de tratar a palavra de Deus com banalidade, com carnalidade. Precisamos nos arrepender. Ah, pastora, mas como assim?
amo Jesus. Eu amo. Lembra que ele pergunta, onde estão os que me amam? Mas eu amo a Jesus. Se você o ama, eu pergunto para você hoje, o que você tem feito pelo reino dele? O que eu e você temos feito pelo reino dele, se nós o amamos? O que nós temos gastado a nossa vida, as nossas horas de sono, talvez, a nossa energia, talvez, as nossas finanças, o que nós temos feito pelo reino, se nós o amamos? O nosso tempo, qual é o tempo que nós temos gastado por ele, pelas coisas do reino, se nós o amamos? Amar não é falar, não é assim que a gente fala para o marido, para o namorado, para o noivo. Não é assim que a gente fala? Fica lá o marido, o namorado, o noivo falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ah, mas só fala, faz alguma coisa para mostrar. A gente não fala isso? Que amar não é só falar, mas é atitude. Verdade. Por que daí para o Filho de Deus que morreu na cruz por nós, eu só falo que eu amo, mas eu não tenho atitude para mostrar esse amor por ele, pelas coisas do reino dele, o qual nós queremos reinar eternamente com ele? Por que faríamos isso com o nosso Salvador, aquele que morreu por nós naquela cruz? Porque só falaríamos, não temos atitude para mostrar para ele, Senhor, eu te amo, tu és o meu amado, tu és amado da minha alma, Senhor, tu és amado da minha vida, Senhor, eu te amo. Mas mostrar com atitudes para ele poder dizer, filho, filha, sim, eu sei que você me ama, porque você tem mostrado isso com as tuas atitudes, porque você tem lutado pelas causas do meu reino, você tem doado o teu tempo pelas causas do meu reino, você tem doado a tua vida pelas causas do meu reino, você tem obedecido a minha palavra e cumprido os meus princípios pelas causas do meu reino. Amar não é falar, é atitude. E se falar em atitude, você obedece a palavra dele? Honra seus princípios, seus mandamentos? Honramos a sua santidade? Na palavra, a obediência é descrita como fruto do amor por Deus, em contraste com apenas chamá-lo de Senhor sem agir de acordo. Amém? A obediência, na palavra de Deus, a obediência a Deus, ela é tida como fruto do nosso amor por Ele, mas em contraste com apenas chamá-lo de Senhor sem agir de acordo, sem fazer dele Senhor da nossa vida. Abra lá em João, pastora, mas onde que está isso na Bíblia? Isso não é bem assim. Abra lá comigo. João 14, 21. Primeiro 15, depois o 21. Olha o que a palavra diz: se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Fale comigo assim: se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. 21. Quem tem meus mandamentos e os pratica, esse... Quem pode falar? Quem tem meus mandamentos, os guarda, esse me ama. Quem tem meus mandamentos, os pratica, esse me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. É atitude ou não é? Amém. O próprio Senhor falou: quem tem meus mandamentos e os pratica, esse me ama. Ao contrário, se eu não pratico,
negativo, se eu não obedeço, o que é para Jesus então? Não amo. É a palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A gente leu no começo Jeremias 29, 13. Para servir a Deus de verdade, amá-lo com atitudes, é preciso, pelo que diz a palavra, aplicar o coração. Para ter entrega, é preciso aplicar o coração. O mundo jaz ao maligno. O inimigo está à espreita, procurando um ponto fraco para tragar nossas vidas, nossa família, para destruir nossos sonhos. Deus tem planos melhores e maiores para a tua vida. Então, amados, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, vamos dar prioridade a Ele. Vamos ter mais compromisso com Deus, com as causas do reino de Deus. Vamos dar mais prioridade a Ele em nossas vidas. Vamos arrumar a nossa casa. E que hoje, mediante esta palavra, toda a dureza do nosso coração e resistência aos planos de Deus para a nossa vida fique aqui. Porque a palavra liberta. Amém? A palavra nos transforma. A palavra nos molda. A palavra nos liberta daquilo que o maligno quer nos fazer cativo. Estamos nos mês profético de libertação, mês de sair do cativeiro do Egito, mês de ser arrancado, removido das mãos de Faraó. Mês no qual podemos, mediante esta palavra, clamar a Deus, dizer: Senhor, remove todo o cativeiro da minha mente que me impede de servir ao Senhor como eu devo servir, de priorizar a tua presença, de tratar a tua palavra com o real valor que ela deve ter para a minha vida. Liberta a minha mente, o meu entendimento de tudo aquilo que aprisiona a minha mente, que me impede de viver a verdade da tua palavra. Que nós possamos, amados, mediante esta palavra, saímos aqui hoje diferente daquela porta para fora ali. E no nosso dia a dia, na nossa semana, refletir, olhar para a palavra, olhar a Deus e dizer: Senhor, se de alguma forma o Senhor encontrar dureza no meu, eu falei isso para o Senhor. Porque Ele liberou essa palavra e eu falei, eu orei, que primeiro foi para mim a palavra, primeiro é para o pregador a palavra, primeiro é comigo que o Senhor falou. E eu falei para Ele: Senhor, se de alguma forma se Ele encontrar alguma dureza no meu coração que me afasta do Senhor, da tua vontade, do teu querer, Senhor, trata comigo, Senhor. Me tira desse cativeiro, seja qual for. Me revela coisas ocultas e escondidas que eu não sei. Tira a venda dos meus olhos, me dá a visão espiritual, me faça ver o que eu não estou vendo. Eu falei para o Senhor, eu orei a Ele. E eu orei por cada um de vocês quando eu terminei essa palavra aqui. E eu orei por cada um. Já coloquei diante de Deus, Senhor, cada um que vai estar ouvindo essa palavra. Você que está aqui, quem vai assistir essa palavra, já orei quando o Senhor me deu essa palavra aqui, já coloquei diante dele, já pedi para a tua vida. Que o Senhor, nosso Deus, de alguma forma encontrar dureza em nosso coração. Que Ele venha nos libertar, que Ele venha remover a dureza do nosso coração, que Ele venha tirar toda a venda dos nossos olhos que nos impede, e que nós venhamos ver o que nós não estamos vendo, porque o Senhor está falando, Ele está convocando, Ele está pedindo posicionamento de nós como igreja, e o cinto está apertando, e as coisas estão acontecendo, e o mundo está aí para te tragar, para me tragar, o mundo está aí para tragar os jovens. Satanás vem com fúria, está à espreita para tragar a nossa vida, para nos destruir. Não é tempo, igreja, de endurecer o coração. Não é tempo, você homem, você mulher, você jovem, de endurecer o teu coração para as coisas de Deus, para aquilo que é eterno. Não é tempo de se distrair com aquilo que é passageiro. Não é tempo de sermos atraídos com aquilo que é passageiro. Porque tudo vai passar nessa terra, queridos.
quebrantar o nosso coração pela presença do Senhor, pela presença de Adonai, o nosso Deus. É tempo de quebrantar o nosso coração pela presença do Ruach HaKodesh, do seu Espírito que habita em nós. É tempo de quebrantar o nosso coração para a vontade dEle, para obedecer a palavra dEle. Glória a Deus. Para que possamos ser guardados por Ele em tempos muito mais difíceis ainda que virão. Mas Ele não vai guardar uma igreja, um povo de qualquer jeito. Ele não vai buscar também uma igreja de qualquer jeito, um povo de qualquer jeito. Mas Ele vai buscar uma igreja que tem compromisso com Ele, que trata a presença dEle com honra. Ele vem buscar uma igreja que honra a sua santidade, que honra o nome dEle, que honra a presença dEle. Ele vem buscar uma igreja que anda aliançada com Ele, que tem aliança com Ele. Não pense que por estar sentado aqui numa cadeira, eu vou subir, porque eu estou sentado na cadeira de uma placa de igreja. Não pense nisso, porque Ele não vem buscar a placa de igreja. Ele vem buscar homens e mulheres que têm uma aliança com Ele, que anda segundo a sua palavra, que olha para a obra da cruz e faz valer a pena o sofrimento que Ele passou naquela cruz. Ele vem buscar uma igreja que espera por Ele, que o ama e que diz: Senhor, os meus dias são teus. Os meus dias são teus. Glória a Deus. Eu digo todo o tempo para o Senhor, nas minhas orações eu falo: os meus dias são teus. Eu digo: Pai, não se esquece. Aí eu até digo: o que, filha? Os meus dias são teus. Aleluia. Até o Senhor me levar daqui, eu quero viver para o teu reino, para a tua vontade. Se assim o Senhor me manter, se assim o Senhor continuar me mantendo, Senhor, os meus dias eu quero gastar com a tua presença e com as causas do teu reino. Glória a Deus. E nós precisamos, Cristo, buscar mais a vontade de Deus. Nós precisamos arrumar a nossa casa. Nós precisamos arrumar a nossa vida. É muito fácil a gente só buscar bênção, só buscar vitória para a nossa vida. Mas precisamos alinhar a nossa vida, a nossa casa com a vontade do Pai. Se coloque de pé, Cristo. Precisamos nos arrepender. Precisamos sim valorizar a presença de Deus e não tratar de qualquer forma a presença do Senhor em nossas vidas. Que você saia daqui hoje, reflita nessa palavra, que todos os teus dias, quando você for orar, quando você estiver no teu trabalho, quando você estiver viajando, seja onde for, que você se lembre dessa palavra, que você diga: Senhor, tira toda a dureza do meu coração, se porventura ainda há dureza no meu coração, porque eu quero, Senhor, viver para o teu reino, para a tua glória. E eu quero sim gastar a minha vida em obediência ao Senhor e aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Vamos orar, igreja. Eu quero orar com você. Ah, poderoso Deus, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, meu Pai. Tu és bendito, Tu és poderoso, Senhor. Tu és santo e Tu estás neste lugar, Senhor. E eu quero dizer a Ti, Senhor, que eu honro a Tua presença neste lugar, meu Pai. Eu quero dizer a Ti, Senhor, que Tu és o meu amado, Senhor amado. Eu quero dizer a Ti, Senhor, que eu necessito da Tua presença na minha vida, que eu sou dependente de Ti, Senhor. Eu quero dizer a Ti, Senhor amado, que nós como Tua igreja, Pai, sim, Pai, pecamos contra Ti, Senhor. Pecamos contra a Tua palavra, Pai, sim, negligenciamos a Tua palavra, Pai. Eu quero aqui nesse altar reconhecer, junto com a Tua igreja, Pai, com Teus filhos e Tuas filhas, Pai, que sim, pecamos contra o céu, contra o Senhor, Pai. Desobedecemos a Tua palavra, negligenciamos a Tua voz, que o Senhor fala conosco, Pai. Erramos sim, Pai. E nós precisamos sim, Senhor, nos arrepender. Nós precisamos sim de arrependimento em nossa vida, em nossa casa, Pai. Arrumar a nossa vida, arrumar a nossa casa. E eu quero, Senhor, orar mediante essa palavra por cada vida aqui, Pai, por aqueles, Senhor, que também estão assistindo, Pai, que vão assistir e receber essa palavra. Eu quero orar ao Senhor, Pai, eu quero colocar cada vida diante do altar do Senhor, Pai.
Porque o altar do Senhor, Pai, é um altar, Senhor, de salvação, é um altar de cura, de libertação, Pai, de restauração, de restituição. É um altar, meu Deus, de transformação para as nossas vidas, Pai. E eu coloco, Senhor, cada vida aqui no altar do Senhor, Pai. E eu venho a Ti no poderoso nome de Yeshua, no poderoso nome de Jesus, o nosso Salvador que morreu naquela cruz. Eu venho a Ti, Pai, pedir, Senhor amado, em nome do Senhor, Pai, que haja em nossas vidas, em cada lar, em cada família, em cada lar aqui representado, Pai, que haja a visitação do Senhor, Pai. Senhor, transformando as nossas vidas, libertando esses lares, Pai. Senhor, restaurando essas vidas, esse casamento, Pai. Curando, Senhor, essa pessoa que está enferma, Pai. Senhor, restaurando esses lares, Pai. Restaurando essas vidas, Pai. O chamado, o ministério, Pai, de alguma forma, Pai. Se a pessoa está fraca, desanimada, Senhor, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor esteja saindo, Senhor, visitando esses lares, Pai, as nossas vidas, Pai, tirando toda a venda dos nossos olhos, Pai. Que o maligno, Pai, coloque em nossos olhos, nos impede de ver as causas do Teu reino, de ver a Tua palavra, Pai. Senhor, remove toda a venda dos nossos olhos, Pai, e abre os nossos olhos espirituais para que vejamos o que não estamos vendo, Senhor, como Tua igreja, como Teu povo, como Teus filhos e Tuas filhas, Pai. Senhor, eu declaro transformação nesses lares, Pai. Eu declaro a libertação, Senhor, em cada lar aqui, Pai. Eu declaro cura nesses lares, Pai. Eu declaro, Senhor, renovo nesses lares, Pai. Eu declaro, Senhor, restituição de tudo aquilo que o maligno de alguma forma tem roubado nesses lares, Pai. Senhor, eu peço a Ti, Pai. Sim, Pai, uma unção de quebrantamento envolvendo as nossas vidas, Pai. Que nós, Senhor, sejamos libertos, Pai. Remove, Pai, toda a dureza do nosso coração, Pai. Que voltemos, Pai, como Tua igreja, como Teu povo, a tremer diante da Tua palavra, Senhor. Nos revela, nos mostra, Pai, coisas ocultas e escondidas que não vemos, Senhor. Mas nos transforma, Pai, a cada dia, para que possamos ver os nossos dias aqui na terra ainda, para a glória do Teu nome. E assim, Pai, sermos abençoados por Ti, Pai. Vemos o Teu milagre, a Tua bênção, Pai. Eu quero declarar, Pai, neste mês profético de missão, Pai, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre cada vida aqui, Pai. Eu quero declarar, sim, meu Pai, um tempo profético em suas vidas, Pai, de vencer o adversário, de envergonhar o adversário, Pai. Senhor, um tempo, Pai, de sermos, meu Deus, arrancados das mãos de Faraó, Pai, de sermos tirados do cativeiro, Senhor, que de alguma forma ainda nos aprisiona, Pai. Eu declaro sim, Pai, um tempo do inimigo ser vencido, envergonhado, da mesma forma, pelo mesmo caminho que levei contra a nossa vida, Pai. Porque, Senhor, levei contra o Teu povo, a nação de Israel, Pai. E do mesmo caminho, Pai, onde eles se lançou contra a nação de Israel, Pai, no meio daquele mar, eles, meu Deus, foram derrotados, foram envergonhados. E eu declaro sobre esta igreja, sobre esta casa, sobre cada vida aqui, a derrota de Satanás. Eu declaro a derrota do adversário. Eu declaro que pelo mesmo caminho que ele se levantou contra estas vidas, contra esta casa, vai ser derrotado, já está derrotado, envergonhado, confundido, no poderoso nome de Yeshua. E assim, Pai, eu declaro a Tua bênção sobre cada vida aqui nessa noite, em nome de Yeshua. E a igreja diz: amém. Aplauda o Senhor bem forte.